Depois que se passaram 30 dias, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho aquela sensação ruim, que não é uma sensação boa, de que eu sobrevivi. Foi um mês em que eu sobrevivi. Sabe quando, mesmo quando você tenta ter o mínimo de controle sobre as coisas? E eu não falo ter controle de controlar o que está acontecendo exteriormente, mas a forma com que você reage. Quando você já tem ali uma rotina pré-estabelecida e você segue ali um protocolo de rotina e tal. Eu acredito muito no ensinamento do Senhor, de Cristo, né? Sobre viver um dia de cada vez, de que cada dia traz o seu mal, cada dia traz a sua luta, a sua demanda, e que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. E eu sempre procurei usar meios para que eu realmente consiga colocar isso em prática e não ficar pensando no dia do amanhã. Já faz muito tempo, graças a Deus, que eu não fico ansiosa por conta de alguns problemas e tal. Porém, esse mês passado foi um mês em que eu fiquei muito ansiosa. Muito, 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 muito ansiosa. Não por conta dos problemas em si, mas de como eu iria lidar com esses problemas. Não o fato de ter o problema. Nunca me assustou, sabe? Porque eu acolhi a ideia de que eu nunca vou ficar livre de problemas, nunca vou ficar livre de desconfortos, nunca vou ficar livre de atritos na minha vida, que eu sempre vou ter alguma coisa ali que vai me confrontar, que vai me ferir, que vai me... sabe? Então, mas esse mês de junho eu vivi muito na frequência da ansiedade. E isso me impediu de fazer muita coisa, isso me impediu de desfrutar de coisas boas que aconteceram. Porque eu acredito também que coisas boas acontecem independente do que esteja acontecendo na sua vida de ruim, porque assim, gente, sempre vai ter algo bom, sempre vai ter um lado bom. Às vezes, a questão é que a gente não enxerga, a gente não consegue ver o lado bom quando você tá passando por uma coisa ruim, mas sempre existe um lado bom. Sempre tem uma coisa boa por trás de algo ruim que você tá passando, independente. Porém, como aquilo ali afeta nosso emocional de forma direta, a gente não consegue enxergar de primeira uma faceta de coisa boa naquilo que a gente tá passando. Porém, na minha visão, eu tava aqui sentindo esse sentimento, e aí veio na minha mente o fato de que eu parei realmente de sonhar. Assim, eu parei de querer coisas, eu parei de idealizar, eu parei de, tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu quero chegar em tal lugar. É pra não dizer que eu não tô criando nada, a única coisa com a qual eu tô me focando é realmente tentar juntar dinheiro, focar na minha vida financeira, diminuir dívida, pagar já quem eu já devo. Então, minha vida, meio que a questão de metas e objetivos, está girado em torno disso. Mas em relação à minha vida profissional, em relação a quem eu sou, em relação a desenvolvimento ali e tal, eu não tenho investido tempo, porque eu meio que, e esse mês passado isso ficou muito, muito claro, eu meio que eu tô muito focada em resolver problemas, e na maioria das vezes resolver problemas de outras pessoas, segurar a consequência de um problema de outras pessoas, assim, sabe? E esse mês passado eu tive que ficar com meu avô no hospital para ajudar minha mãe, e meio que isso me pegou de um jeito porque eu não estava preparada para isso, e de alguma forma eu não tive nem escolha. Ainda estou tendo que dar suporte para ela, dormir no hospital, acompanhar ele. E isso engloba muitas coisas, isso engloba cuidar, dar banho, limpar. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. De alguma forma isso atingiu muito meu emocional. E na minha vida, eu sempre estou em busca de driblar o problema. Aconteceu isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui, porque como eu não posso mudar esse problema aqui, então eu tenho que mudar a forma com que eu reajo. Então, assim, eu meio que entrei é um sistema de acolhimento, de aceitação. Eu não reclamo de nada mais, sabe? Teve um dia que eu tava no hospital, meu celular caiu, quebrou a tela. Aquilo, pra mim, claro que não foi um problema, porque eu tinha dinheiro pra resolver. Eu tinha como pagar pra resolver. Mas, de alguma forma, era um dinheiro que não tinha necessidade de eu gastar. Então, eu poderia ficar muito chateada aquele dia. Não só pelo fato de ter passado a noite no hospital. Basicamente, em claro, porque no hospital você não dorme direito. Você não dorme, basicamente, né? Ali não tem como você dormir. É um ambiente muito, assim, pesado e tal. O próprio ambiente já te atinge emocionalmente. Mas eu não consegui ter reação nenhuma diante daquilo. Eu só peguei o celular do chão,
A moça que tava lá perguntou assim, quebrou, meu Deus, e agora? Eu falei, fazer o quê? Peguei o celular, mandei consertar, e foi. Essa situação em outro momento me deixaria mal, me deixaria extremamente chateada durante muitos dias. Então, eu falo assim que mês passado, esse mês passado, foi um mês em que eu fiz o mínimo do mínimo, mas eu ainda consegui fazer, sabe? Me esforcei o máximo, tentei fazer do limão a limonada, mas isso me esgotou e me deixou exausta. Ai, a ponto de me levar para um lugar de de muito vazio, sabe? E olhar para meu redor e falar, Deus, eu não tenho nenhum objetivo, não tenho o que fazer. Eu preciso me manter ocupada com alguma coisa, eu preciso estar fazendo alguma coisa com as mãos, lendo, porque se eu parar, eu me torno um ser humano extremamente doente. E é aí que eu percebo quanto eu estou a um fio de voltar novamente para um estado de insatisfação, um estado de depressão, um estado de ansiedade. E como isso me ameaça tão de perto, sabe? É algo que me ameaça tão de perto. Então, para mim, o mês passado foi um mês de muito livramento. Foi um mês de muito cuidado, porque foi um mês que eu não consegui cultivar a minha vida com Deus. Não foi um mês onde eu consegui desenvolver um relacionamento constante com o Senhor, orei muito pouco. Eu deixei o meu devocional a desejar. Eu li muito pouco da Bíblia. Eu não dediquei tempo. Eu não me conectei inteiramente ali com o Senhor. Eu sempre fiquei o mês inteiro apagando incêndio, sabe? Tentando me manter calma, tentando me manter estável. E essa é uma guerra muito complicada de lutar, porque eu sei que eu deveria ir ao Senhor, mas sabe que eu entrei num estado poxa, isso aqui não tá resolvendo, isso aqui não tá acontecendo, então eu vou dar meu jeito. E é horrível quando você entra nessa forma de pensar, porque isso é uma brecha que você dá pro inimigo e você acaba ficando refém de si mesmo. Você acaba ficando refém da sua própria forma de agir, da sua forma de pensar. E pra mim essa foi a pior parte do mês. Foi um mês muito difícil pra mim. Ainda tá sendo difícil por conta dessa questão do meu avô, que tá exigindo mais do que eu normalmente consigo dar, sabe? E não é uma coisa que é da minha responsabilidade, entendeu? Mas acabou me afetando em relação ao meu trabalho também, né? Foi um mês muito desgastante em relação ao meu trabalho. Cada oportunidade, cada peça ali que eu peguei pra fazer foi bem difícil, não foi uma coisa assim que eu executei com leveza, foi muito difícil começar, foi muito difícil finalizar. E eu tô percebendo que isso tá se intensificando, sabe? Tô tendo dificuldade de começar algo, de terminar algo, tô tendo dificuldade em focar, entendeu? Tentando evitar cometer erros. Então, essa é a visão geral que eu tive do mês passado. Não, para mim, não que tenha sido ruim. Não tô colocando isso como, foi ruim, foi horrível, não. Mas, assim, foram os pontos negativos que eu percebi. Essa autoconsciência que a gente tem, essa percepção. Eu errei muito em relação a mim mesma, meu comportamento, a minha reação diante das coisas. Me tornei uma pessoa muito crítica, muito reclamona, assim, não do que tá acontecendo, mas resistente a algumas coisas, a algumas pessoas e tal. Então, eu preciso voltar, dar a volta e ver o que eu preciso melhorar esse mês. Quais são as coisas que eu preciso melhorar para não entrar nesse estado novamente de sobrevivência, porque é horrível você estar no estado de sobrevivência, você sempre tá ali apagando incêndios. Eu tive dificuldade para dormir esse mês, eu tive muita insônia, sabe? Aí entrou essa coisa do hospital e aí, pensa aí, a ansiedade. Comi muito, foi assim, eu tive muito descontrole alimentar, compulsão, eu tô toda hora comendo, toda hora mastigando, preciso estar com a mão ocupada, fazendo alguma coisa. Mas
eu, de alguma forma, o engraçado é que isso já não me impacta mais, tipo, meu Deus, não me deixa assustada. Eu estou convivendo com meu lado ruim, melhor do que eu convivia no passado, porque antes eu ficava muito assim, centrada e eu deixava essa versão tomar conta. E eu tô lutando, sabe? Lutando de todas as formas, fazendo o mínimo que eu posso, mas não deixando de fazer. Embora eu tenha deixado de fazer muita coisa com excelência. Então, o que eu queria trazer, a reflexão que eu queria trazer é que engraçado, porque em um mês eu posso ser a pessoa mais incrível, mais proativa, mais produtiva, mais otimista, mais, sei lá. Mas em outro mês eu posso ser assim, sabe? Eu tava conversando com uma amiga, eu falei, amiga, eu tô me sentindo tão esgotada, tão cansada, que eu tô tão intolerante às mínimas coisas. Eu tô intolerante com tanta coisa. Eu não tô aguentando muita coisa, sabe? Então, eu tô assim me protegendo de muita coisa também, evitando muitas coisas, deixando passar, para não acumular mais tensão, onde já não consigo mais acumular. Mas eu sei, por experiência, que eu já passei por esse caminho outras vezes, que também é um ciclo. Logo, logo as coisas elas vão voltar para o seu lugar. E eu só tenho que descobrir qual é a área que Deus quer consertar, qual é a área que Deus ele quer tratar ali, né? Qual é a área do meu coração que ele quer alcançar. Porque eu aprendi que a única forma que o Senhor tem de cuidar de nós, de tratar conosco, é nos fragilizando em alguma área da nossa vida, é nos levando para esse lugar de fraqueza, porque a palavra de Deus, ela diz, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, somente quando nós estamos fracos, que Deus pode nos tornar fortes, quando nós realmente abaixamos a nossa guarda, abaixamos a nossa defesa e a gente se vê vulnerável diante de Deus, que Ele pode nos alcançar e tratar alguma área da nossa vida que Ele vê que é necessário. Então, hoje eu não quero demonizar tudo na minha vida, eu não quero dizer que tudo é coisa do inimigo, é do mal. Eu não quero credibilizar o diabo na minha vida de forma nenhuma, porque eu sei que eu estou num caminho também de entender que eu sou humana, de entender que eu vou falhar, de entender que Deus ele não exige de mim uma certa perfeição, mas também que Ele não quer que eu viva de qualquer forma, que Ele não quer que eu deixe a minha vida ser levada com a correteza. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou registrando tudo no diário, eu vou escrevendo, sabe, essa percepção. E, inclusive, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo eu quero escrever depois, porque eu quero ter essa experiência de poder ler esse pequeno período da minha vida. E é por isso que eu gosto de escrever, porque o papel, ele registra boa parte do que você precisa saber sobre si mesma e você consegue enxergar uma faceta de você que talvez você não enxergava antes, a fim de que você não possa cometer muitos erros e acabar afetando a coisa mais importante da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus, ou seu relacionamento consigo mesma e com as outras pessoas. Então, assim, eu procuro tentar ser a pessoa mais fácil possível de conviver. Eu não gosto de dificultar minha convivência com ninguém. Mas, assim, é isso. Eu acho que esse mês novo, aí eu não tenho expectativa para esse mês, não sei. Não tô preocupada e, como eu falei, eu tô focada em um dia de cada vez, porque eu não tô conseguindo mais criar essa coisa de meta, sonho. Ah, eu tenho um sonho de chegar a tal lugar. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum objetivo em mente, algo pra construir, algo pra desejar. Não sei, não tenho desejo nenhum assim no momento. De verdade, de coração. E eu não sei se isso é normal, se é benéfico, se é maléfico, porém, é o que eu estou vivendo no momento. Mas, parada eu não consigo ficar, né? Até porque a vida, ela te empurra. Ela te empurra, a vida, ela não te dá essa opção de você parar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria desabafar, conversar com você e também
compartilhar essas facetas da nossa vida, né, que a gente passa e que a gente precisa aprender a lidar. E eu espero que, de alguma forma, isso te encoraje a continuar, porque não é só você que passa por isso, outras pessoas também passam, inclusive estou passando, mas estamos juntos. E é isso, até o próximo vídeo, vamos viver junho, né, julho, que junho passou, vamos viver julho, e confiando que tudo vai dar certo. E se não der, a gente dá um jeito, porque tudo tem um lado bom.